Em algum momento da sua vida você já deve ter se perguntado como é que surgiu a União Soviética. E para você não ficar com nenhuma dúvida, esse será o nosso assunto de hoje. Entre o final do século XIX e o começo do século XX, o Império Russo vivia uma grave crise econômica que acabou se transformando numa grave crise política, numa grave crise social, que é associada à Primeira Guerra Mundial e com uma imensa revolta popular acabou culminando com a abdicação do czar Nicolau II. A essa série de transformações nós chamamos de Revolução Russa, que aconteceu no ano de 1917 e que tem como desfecho a chegada do Partido Comunista ao poder na Rússia, a implantação do socialismo e também uma guerra civil que durou de 1918 até 1921. Mas esse cenário caótico, encontrado na Rússia do começo da década de 20, só foi amenizado com a vitória dos bolcheviques na guerra civil, e nesse contexto surge a figura do grande líder russo Vladimir Lenin, que destituiu o governo provisório ainda em 1917 e já governava a Rússia durante esse período caótico. E o desfecho de todo esse processo foi a instalação da República Russa, mas também a convergência desses ideais para a construção de um Estado ainda maior, que foi a criação da União Soviética em 1922, ou ainda União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. A União Soviética chegou a ser formada por 15 nações, sendo a Rússia a maior e a mais importante de todas essas nações. E além da Rússia, as outras nações que formaram a União Soviética são a Ucrânia, Belarus, Armênia, Geórgia, Moldávia, Azerbaijão, Cazaquistão, Tadiquistão, Quirguistão, Turcomenistão, Uzbequistão e também as nações bálticas, Estônia, Letônia e Lituânia, que foram incorporadas à União Soviética somente durante a Segunda Guerra Mundial. E perceba que são inúmeras as nações que formavam a União Soviética, o que nos dá uma noção gigantesca desse território que se estende da Ásia até a Europa e é formado por um imenso mosaico cultural, com centenas de etnias diferentes, o que dificultava a administração desse gigante cultural e territorial. Vladimir Lenin foi o primeiro grande líder da União Soviética, assumindo ainda a República Russa em 1917 e permanecendo no poder da União Soviética até 1924. E após a Guerra Civil, Lenin assumiu uma Rússia totalmente devastada, o que levou o governante a propor uma série de transformações. Essas mudanças foram chamadas de Nova Política Econômica e foram aprovadas durante a conferência do 10º Congresso do Partido Comunista. E a nova política econômica previa, a partir de 1921, a reintrodução de uma economia de mercado na Rússia. E, consequentemente, seria também uma postura assumida pela União Soviética. Essa economia de mercado consiste em buscar opções viáveis para reestruturar a economia devastada, como a abertura temporária para investimentos privados. Porém, no mesmo ano de criação da União Soviética, em 1922, Lenin trava uma batalha pessoal. Lenin sofre um acidente vascular cerebral que vai se agravando com o tempo e essa agonia se arrasta até janeiro de 1924, momento da morte desse importante líder político soviético. A morte de Vladimir Lenin abre caminho para uma disputa política pelo poder na União Soviética. Disputaram então o cargo de governante máximo da União Soviética Joseph Stalin, Leon Trotsky, Grigori Zinoviev e Lev Kamenev, com uma disputa acirrada entre Joseph Stalin e Leon Trotsky, e o vitorioso foi justamente Stalin, que prevaleceu no governo da União Soviética a partir de 1924 e se estendeu até 1953. Stalin teve seu governo marcado pelo autoritarismo, um regime extremista e, segundo alguns historiadores, até totalitário, pela perseguição de seus opositores, inclusive os que concorreram com ele na disputa pelo poder, pelo culto à sua própria personalidade, pela censura e pela criação
do estigma de inimigos da nação, o que justificava todas essas ações, muitas vezes desmedidas, de Joseph Stalin. Na economia, destaque para os planos quinquenais, que levaram a uma industrialização forçada na União Soviética, e também a coletivização das fazendas soviéticas, que forçava os camponeses a trabalharem nas terras estatais e entregarem a totalidade da produção para o governo, para que aí essa produção pudesse ser redistribuída. Essa política econômica foi bastante contestada, já que ela levou à morte e à inanição centenas ou talvez milhares de camponeses. Nas ações voltadas para a manutenção do poder, destacavam-se os gulags, que eram campos de trabalho forçado, onde os prisioneiros, a maior parte deles opositores de Stalin, trabalhavam até a morte ou eram simplesmente levados até lá para serem executados. E essa é uma característica marcante de Stalin, executar seus opositores sem qualquer tipo de piedade, como foi feito com Trotsky, que foi forçado a se exilar em 1929 e foi executado em 1940 quando estava no México. Mas Stalin ia além, chegando a executar até seus próprios aliados, como Nikolai Bukharin, que foi executado por ordens do governante soviético. Mas foi durante o governo de Stalin que a União Soviética se destacou como grande potência mundial, atuando como uma referência na segunda metade do século XX na questão ideológica, militar e econômica. Após a Segunda Guerra Mundial, onde incrivelmente a União Soviética se associou a Estados Unidos e Inglaterra, juntas derrotaram as forças totalitárias nazistas comandadas por Adolf Hitler. O poderio militar soviético, associado à grandeza do território e ao seu posicionamento e direcionamento político e ideológico, transformaram a União Soviética em uma das protagonistas da maior oposição política que existiu no século XX, quando, diante dos Estados Unidos e do capitalismo, travaram a Guerra Fria de 1947 até 1991. A União Soviética e o Bloco Comunista como um todo contaram com grandes investimentos nas áreas militar, na indústria bélica, na tecnologia e também no esporte. A União Soviética teve grande destaque, por exemplo, na corrida espacial, onde por diversas vezes esteve à frente dos Estados Unidos na conquista do espaço. Porém, essa oposição mais uma vez ficou marcada pelo autoritarismo e pela falta de liberdade na União Soviética, fossem em ações como a construção do Muro de Berlim ou ainda em situações onde os países que formavam a União Soviética e que por inúmeras vezes cobravam atitudes que iam de encontro a essa postura de Stalin. Stalin morreu em 1953, quando assumiu o governo da União Soviética o governante Nikita Khrushchev. Nikita Khrushchev promoveu em seu governo a desestalinização, que era o fim do culto à personalidade do antigo governante soviético e que foi realizada através da denúncia de crimes cometidos por Stalin durante seu governo. E essas denúncias foram feitas durante as conferências do 20º Congresso do Partido Comunista, sendo reconhecidos os erros de Stalin e também uma revisão da política proposta por esse governante durante todo esse período. E a partir deste momento é verificável o declínio da União Soviética. E o próximo governante foi Leonid Brezhnev, que esteve à frente da União Soviética entre 1964 e 1982. O governo de Brezhnev foi marcado pela estagnação, pelo aumento da corrupção e também por uma grave crise econômica que atuou em todo o mundo na década de 1970, mas que na União Soviética foi impactada diretamente pela queda na produção agrícola, pela queda na produção industrial e também pelos altos gastos militares, como a Guerra do Vietnã, que acabou em 1975, e com a Guerra do Afeganistão, que aconteceu em 1979. A União Soviética ainda teve outros dois governantes que permaneceram pouco tempo no poder. Yuri Andropov, que governou de 1982 até 1984, e Konstantin Chernenko, que governou entre 1984 e 1985. Mikhail Gorbachev foi o último governante da União Soviética,
e seu mandato durou de 1985 até 1991, e o seu governo foi marcado por reformas, como a Perestroika e a Glasnost. A Perestroika visava a reconstrução econômica da União Soviética e visava a redução do envolvimento do Estado com a economia, permitindo inclusive, depois de muitas décadas, o retorno de investimentos privados, justamente para dar um novo fôlego para a economia soviética naquele momento. Já a Glasnost versava sobre a transparência política e o objetivo era combater a corrupção, o autoritarismo e a falta de liberdade, que acabaram se tornando características associadas aos governos soviéticos anteriores. Porém, essas medidas, por mais que fossem bastante flexíveis, não surtiram o efeito esperado. A economia piorou e, internamente, a situação política se agravava cada vez mais com o surgimento de inúmeros movimentos de independência dentro do território soviético. Economicamente, tecnologicamente e administrativamente, a União Soviética estava em crise. E um claro sinal desse descontrole foi o acidente nuclear de Chernobyl no ano de 1986, que deixou marcas profundas e incertezas até os dias de hoje sobre o futuro daquela região. Com suas medidas flexíveis, Gorbachev desagradou uma parte do Partido Comunista. E em agosto de 1991, Gorbachev sofre uma tentativa de golpe militar, que fracassou, é verdade. Porém, alguns meses depois, isso já em 25 de dezembro de 1991, Gorbachev não resistiu e a União Soviética foi dissolvida. E no dia seguinte, em Moscou, capital da União Soviética, a bandeira da União Soviética foi trocada pela primeira vez em muitos anos pela bandeira da Rússia. Esse foi o fim da União Soviética. Esse foi o nosso vídeo de hoje. Eu espero que você tenha gostado desse conteúdo. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal e aproveite os demais vídeos que tem à disposição para estudar e conhecer mais a história aqui usando um recurso audiovisual que hoje é uma tendência na educação e que eu tenho certeza que você pode se apropriar disso com muita sabedoria e tirar grande proveito dessa ferramenta. Então aproveite, compartilhe esse vídeo para um amigo, para um colega, para um professor, para alguém que gosta desse assunto, espalhe pelas redes sociais, não deixe de fazer as suas reflexões, já que isso é extremamente importante para que você possa ter uma visão ainda mais abrangente sobre todos esses processos históricos que fazem parte do nosso dia a dia e que fazem parte do estudo da nossa disciplina. E lembrando que toda segunda-feira tem um vídeo novo de história aqui no canal. É isso aí, gente, eu vou ficando por aqui. Muito obrigado se você assistiu até o final e vamos lá. Segunda-feira eu volto com um novo vídeo, beleza? Valeu, gente, tchau, tchau!